linda. E aí? Boa noite para todo mundo que está entrando. Eu convidei o Max, que é o mentor da tecnologia, o rei da tecnologia, que ajuda em tudo que a gente precisa aqui online, que dá dicas de mídia social. Mas ele não subiu Bacana. ainda. Espera aí que daqui a pouco ele sobe. Bom, vou introduzir um pouco. Boa noite, pessoal que está entrando. Hoje minha convidada é a Brisa, é uma mineira, já veio para Malta. Ela faz parte da ilha, né, da Ilha Mágica Maltesa, que é uma série de lives que eu estou fazendo. Por quê? Porque eu quero contar sobre experiências. Você que está vindo para a ilha, você que está vindo para cá para Malta, ou você que está pensando em migrar, antes do Covid, antes da pandemia, muita coisa já acontecia que a gente não esperava. Agora, com a pandemia, muito mais mudou dentro das nossas vidas e também a maneira como, né, de como a gente vai programar e fazer a nossa viagem. Então, é super importante a gente passar experiências de outras pessoas. Aí, boa noite! No Boa meio da minha noite. explicação da minha live. Brisa, Max, Brisa. Prazer. Ela é uma Igualmente. influencer de BH, já foi modelo aqui em Malta. Já. Já viajou durante a pandemia, fez várias Hum. viagens. Quero dar uma boa noite para a Meg, que está aí, como sempre, amiga. Obrigada, beijo. E é isso. E o Max, que é o rei da tecnologia. E Bora. mineiro. E Mineiro 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 também. também. Que Ixi, hoje eu bacana. também. tenho dois. Trem bom, gente? Trem bom demais. Trem bom Então, demais, uai. hoje é o nosso quarto episódio, é o meu penúltimo episódio da Ilha Mágica Maltesa. Não sei ainda, não tenho data marcada com o Max para quando que eu vou lançar o próximo, né, a próxima série de lives. Espero que todo mundo tenha curtido. As lives, elas estão todas no meu canal do YouTube. Com essa série de lives, eu vou lançar uma mentoria, que vai ser mais ou menos para o final de maio, né, Max, que a gente está planejando. Mais ou menos isso aí. Quanto Super antes legal. o povo precisa. Vai ser super Bacana. legal. Quero convidar você também, Brisa, a fazer parte dessa mentoria, que é onde eu vou explicar como funciona. Serão 3 mentorias de 1 hora, mais ou menos. E onde a gente vai arrecadar fundos para entidades carentes do Brasil, tá? Com Interessante. essa mentoria. E eu quero passar uma parte da minha experiência, um pouco do que é o meu trabalho, um pouco de como eu posso ajudar as pessoas a vir para Malta e desenrolar todo esse processo de conhecer a ilha antes de chegar, né? De estar bem amarradinho, de conhecer os pontos bons, os pontos ruins, porque aqui parece que eu só falo de coisa boa, né? Mas não, a ilha também tem seus pontos ruins, correto? Verdade. Mas eu só vou fazer isso dentro dessa mentoria, que será lançada no Instagram, então acompanhe. Espero contar aí com todo mundo que está na live aí, ó, olhando, né, sabendo mais dos meus profissionais, dos amigos e parceiros que eu tenho feito no Turista Expert, dos projetos que eu tenho participado também, de outras lives que eu tenho sido convidada também para poder participar. Enfim, e com a tua experiência, eu acho que tem muito a agregar. Ela é uma pet lover, ela adora animais, ela tem 2 Verdade. filhos agora, mas antes ela só tinha a Lili, que é Uhum. coreana, né? A Lili é coreana. Ele é coreana. Então, Nasceu em se Seul. apresenta pra gente, Brisa. Fala um pouco de você. Boa noite. Meu nome é Brisa, sou aqui mineira, né, de Belo Horizonte. Já morei em Malta, tive 2 experiências em Malta. Na realidade, a primeira vez que eu fui para Malta foi em 2017, no Réveillon. Inclusive, eu passei o Réveillon dentro do avião, a virada, indo para Malta. Fiquei 2 meses e logo depois eu voltei. Aí eu fui para a Arábia Saudita, outro país. Voltei para Malta novamente em 2019 e 2020. E assim, tive uma trajetória longa em Malta. Lembrando que assim, ó, a Brisa, o que é muito engraçado, a gente tem uma conexão, eu sigo ela, ela me segue, a gente teve uma conexão, a gente é brasileira, a gente já tive envolvida no meio do mundo da bola, porque a Brisa veio do mundo da bola também, não pertence mais, né? Está bem, está seguindo a vida dela. Porém, eu conheço, na verdade, eu conheci ela através de eu ter uma experiência vivida com
né, o passado dela. Então, foi assim que ela chegou aqui na ilha. A gente não teve um convívio, porque eu já não participava mais desse mundo da bola. Acho que a gente se viu uma vez só, né, Brisa? Foi, pouquíssimas vezes. Uma, Foi bem... duas vezes no máximo, mas também nos falamos muito, não. Não foi Era muito. mais pela internet mesmo, de dicas, que você sempre compartilhou várias dicas interessantes, né, do país. E eu tava sempre ligadinha ali. Acho que a gente nunca teve a oportunidade, na verdade, de sentar e conversar mesmo. Que aqui se vive muito em panelinha, gente. Vamos aprender que aqui na ilha a gente vive em panela. Entendeu? A gente não se ou é mistura dos muito. estudantes, ou é da bola. Ou é da bola, ou é do mundo do turismo, ou é do mundo do business, ou é da galera do iGaming. Ninguém se mistura, não adianta. É muito pouco que se mistura, porém todo mundo conhece todo mundo e esse que é o legal. Verdade. Por ser uma ilha também, né? É uma Pequenininha. ilha, tem vários lugares, várias coisas para conhecer e para se fazer, mas querendo ou não, a gente dá uma esbarrada nos brasileiros, que também são muitos na ilha, né? Tem muito. Agora, eu acho que nesses últimos anos, assim. Agora deu uma limpadinha, mas ainda tem muito. E muitos profissionais que a gente às vezes nem sabe que são brasileiros, mas que estão aqui, que são quietinhos mesmos, que estão em outras profissões, como, sei lá, como banco, por exemplo, como contabilidade. Às vezes realmente tu não tem o convívio com eles. É mais ou menos isso, né? Enfim, vai lá. Agora conta da tua primeira experiência. Ó, Primeira experiência. vou resumir. A tua primeira experiência, tu estava sozinha aqui na ilha. Sim. Minha primeira experiência foi, 2015, 2017, na realidade, cheguei na ilha, aquele frio, falei, meu Deus. Gente, calma. Eu não calma. sou muito fã do frio, não. Janeiro faz muito frio. Porque a ilha não é tão fria assim. Calma, vamos por partes. Foi na época que eu fui em janeiro, né? Em partes. Foi na época do inverno. Janeiro é frio, mas é por conta do vento. Porque a gente tá numa ilha. Foi um vento bem gelado. E naquele ano específico foi bem gelado. E a casa que eu estava morando, eu já morei em Paola, já morei em Massascala e morei em Zabá. E aí, em Paola, a casa é muito gelada. Eu fiquei sozinha 1 mês e meio, mais ou menos. Aí foi o meu primeiro contato dirigindo mão inglesa. Tive que me virar. Não falava muito ainda o idioma. Então, assim, foi uma experiência que foi dando a cara a tapa mesmo, sabe? Aí, a primeira vez eu peguei o carro, já quase bati o carro, esquecia das mãos e por aí foi. No supermercado, para me virar, não sabia abastecer. Então, assim, foi uma experiência. E o inglês? Como é que tu se virava? O inglês, sabia os básicos dos básicos, mas eu fui, assim, me virando mesmo. Só que, graças a Deus, igual a gente tem algumas pessoas, né, que Deus coloca no caminho da gente para ajudar. Minha amiga Michelle, que inclusive já participou aqui com vocês também, de Maricuia, me ajudou um pouquinho também. E fiquei o mês me virando e descobrindo a ilha. Eu perdi realmente o meu medo, né? Que a gente tem que mergulhar. Eu mergulhei, fui dirigindo, fui conhecendo os lugares, fui aprendendo a falar, perdendo medo de comunicar. E essa foi a minha primeira experiência, um pouquinho assustadora para mim, no início. Mas daí como é que foi quando tu foi? Porque quando tu saiu daqui, tu foi pra Arábia Saudita, que tu teve contato com a Michelle na Arábia Saudita também, não foi? Foi. Primeiro aí mesmo, em Malta, né? Primeiro contato, eu não conhecia ninguém. Aí ela já estava aí no país. Foi quando eu fiquei na casa em Paola, que eu estava sem televisão, sem internet, sem nada. O meu iPhone antigo tinha estragado, quebrado. Aí eu falei, o que eu vou arrumar? Foi tudo assim para dar de errado. Mas no final deu tudo certo, graças a Deus, porque eu sou uma pessoa comunicativa também, então eu fui atrás. E peguei o carro também. Dessa vez tu ficou pouquinho tempo, acho que foi um mês. Da primeira. Foi 1 mês e meio. Foi pouco, foi 1 mês e meio. E aí depois fui para outro país e teve a oportunidade novamente de voltar para Malta. Nessa outra vez foi tudo muito rápido. A minha cachorrinha, a primeira vez, ela não foi, ela ficou com a minha mãe. Na segunda vez, eu sabia que eu ia ficar um pouco mais, que eram 2 anos, em média. Aí eu levei ela.
Aí foi uma outra Mas experiência tu não também. levou, tu não chegou a levar a Lili pra Arábia Saudita ou tu levou? Não, a primeira vez antes de ir para a Arábia, eu fui para Malta, porque Malta é um dos países da Europa que exige uma documentação mais rígida de uns países para o animal. Exame de sorologia, esse exame de sorologia com microchipagem. E só esse exame, ele demora em média de 3 meses para ficar pronto, né? Para eles liberarem. Então foi tudo muito rápido, aí ela não foi, ela ficou. Em média, eu adoro pets, aliás, eu tenho 3 gatas aqui, mas você falou uma coisa importante aí, assim, não precisa de ser o valor exato, mas mais ou menos de quanto a quanto para Você poder vai fazer todo esse chorar, registro Max. Se animal. ela contar o que Porque, ela não, passou para Malta, porque se eu calma. tiver aqui para Se Malta e ela levar minhas contar, gatas, se ela contar o que ela passou com a Lili, você vai chorar. Você vai chorar, porque ela sério? fez um Verdade, diário no Instagram dela. verdade. Aí Calma, a que segunda coisa. vez que eu fui com a Lili, E ela é um custo? Não Spitz esquece de alemão, falar de uma custo. Já branquinha. fala de custo. Já responde o Max e todo mundo que está Já vou esperando. responder. É a segunda vez que eu descobri isso tudo. Esse exame de sorologia, mais a documentação, mais a microchipagem, mais a passagem, que é uma passagem aérea normal, né? Ela vai em cima também com a gente, que é pequenininha. Então, ela foi em cima, foi em média, só a passagem $200, o exame de sorologia R$ 1.500, mais a microchipagem, enfim, resumindo, vai aí uns 3, 4 mil mais ou menos para levar. Uau. Mas fora o problema e a dor de cabeça que eu tive logo Nossa. na primeira, olha, a segunda Assim, ó, vez a primeira vez dela em Malta já não foi 100%, mas não ela foi segurou. 100%. Agora, a segunda vez dela em Malta foi de arrebentar. Agora você O vai. início foi assim, falei, pronto, não é o país que eu devo ficar tranquila. Tudo aconteceu. Cheguei, tudo aconteceu. Cheguei no país, primeiro pé na decolagem, lá no pouso em Malta. A minha cachorrinha, ela estava meio assim, cansada. Tirei ela da bolsa. Aí veio o pessoal lá no aeroporto. Cadê a documentação? Só que eu estava tranquila, porque até então a documentação estava ok na minha cabeça. Chegou na hora de fazer a leitura do microchip, o que estava no documento era um número, o que estava no corpo dela era outro número. Não. Aí eu começou o desespero. Não vai poder ficar, ou tem que voltar para o Brasil, ou vai ficar em quarentena e assim, assim, assado. Saí do aeroporto já chorando, que direto, não esperou nem 2 segundos, nem 1 horinha, nem nada. A gente já foi para um ambiente que eles levam todos os animais, tanto gato, cachorro, próximo do aeroporto, aí em Malta. E aí começou meu dilema. Ela teve que ficar presa lá. Só que, como ela é pequenininha, ela era muito grudada a mim, ela não comia, não se alimentava e estava muito quente. Foi logo no verão. Dessa vez foi no verão que eu cheguei e estava muito quente. O espaço lá escuro, um espaço bem feio, não vou mentir, não, bem assustador, tadinha. A bichinha passou terror lá. E aí ela pegou e ficou presa durante 15 dias. Era para ficar durante 40 dias. Mas como ela não estava se alimentando, não estava fazendo nada, todos os dias pela manhã eu tinha que ir lá tentar alimentá-la, Eu mas lembro. nada, nada, nada. E Eu lembro. aí, com muito custo, Você fez esse relato diário, assim, praticamente, no teu Instagram. com muito custo eu consegui liberar ela, mas mesmo assim aí eu tive que refazer toda a documentação aí em Malta, fazer o exame de sorologia novamente, então eu super indico, gente, confere muito, não confia apenas em veterinário, não confia apenas que tá tudo certo, não, porque quando vai para outro país o negócio é mais estreito. E aí ela quase teve que voltar para trás, ou eu também, ou então ela sofreu bastante e não tinha só ela, tinha outros cachorros lá. Então, eles são bem rígidos com toda a documentação. Então, é necessário a gente verificar. Mas no final deu certo. Depois de 15 dias eu consegui retirá-la. Ela ficou em quarentena comigo em casa, né? E tive que refazer toda essa documentação. Que, afinal, também não foi barato, né? Aí foi, em média, eu tive que pagar também mais uns 200 euros na época, eu não lembro. Eu tive que entrar em contato com o Ministério de Malta. Foi bem burocrático.
Acho que é da agricultura, alguma coisa desse Isso. tipo. Cuida dos animais. Eles são bem rígidos aqui. Quando você tem um cachorrinho local aqui, na verdade, que você adquire um cachorro aqui, se ele tem pedigree ou não, você tem que registrar. Você ganha um registro do governo. É como se fosse uma certidão de nascimento do animal, Isso. né? Já começa por aí. Daí você vai, faz toda a vacina do cachorro. Isso já é o processo normal deles aqui, né? Então, Normal. tem esse registro do governo, que você é o dono, né? Que o cachorro nasceu, a raça dele, especificação, etc e tal. Você faz todas as vacinações. Se você quiser microchipar ele, você pode, porque dentro da Europa, se o cachorro é europeu, né? É daqui de Malta. Ele tem o citizenship dele, né? Maltês. Ele pode viajar para qualquer lugar da Europa. Mas se ele sair, Agora os de fora, se ele sair mais para fora rígido. da Europa para retornar, já é um problema. Outra coisa também que é bem difícil aqui é a questão de adoção de animal. A adoção de animal é quase que uma adoção de criança, praticamente. Eles fazem toda uma pesquisa sobre a sua vida, sobre a sua casa, seu estilo, enfim, para poder te liberar o animal. E você assina um termo que você realmente tem que, né, suprir as necessidades desse animal e não pode. É como se você não pudesse devolvê-lo, né? Eu concordo 100% porque eu tive uma experiência muito ruim, não que eu goste da situação. Eu tive um American Bully, que é quase um pitbull, é da família do pitbull. Todo mundo falou que eu era louca na época de ter tido um animal desse, né? Na época eu tinha 4 crianças dentro de casa que eu tinha meu enteado. Só que assim, eu me arrependo até hoje, porque eu não pude manter a Nala com a gente, né? A minha pitbullzinha. E ela era, gente, eu acho Dócil, né? que eu acho que se eu tiver um próximo cachorro, meus filhos sentem falta até hoje. Eu tenho contato com a menina que eu dei a cachorra. A cachorra foi castrada porque eu não queria ela para reprodução. Foi muito mais difícil, inclusive, de eu achar uma família para poder doar ela, porque ninguém queria, porque ela era castrada, né? Sinônimo de dinheiro, ela, porque ela era pura, com pedigree. Então todo mundo queria ela para fazer dinheiro. E eu dizia, não, ela é castrada porque ela é parte da família. Se você não quiser, não tem problema. Eu, na É. merda, eu tô na merda, eu fico com ela, entendeu? Não tem problema. Só que eu morava dentro de um apartamento. Eu vim, né? Eu me separei, vim morar dentro de um apartamento pequeno, com 3 crianças, com uma cachorra de um porte consideravelmente. Ela é de porte médio, mas ela é consideravelmente grande, porque ela é forte, ela precisa de longas caminhadas. E como é que eu ia fazer isso sozinha, no meio de uma depressão, de uma separação, né, de uma fase bem difícil que eu tava passando, com 3 crianças dentro de casa, uma nenê que eu não sabia se era autista, e no final eu descobri que é só porque ela não enxergava, que ela tinha todos os. Então eu tava numa fase muito difícil da minha vida e eu tive que dar ela. E E ela roeu. cachorros são como filhos, né? Ela roeu parede aqui, o dono do apartamento veio falar pra mim, ou nós, ou o cachorro, enfim. Nossa. Uma confusão do caramba até eu encontrar uma família para dar. E assim, encontrei uma família linda, maravilhosa, adotou ela, a dona hoje, né, a Monique, eu converso com ela por mensagem, ela manda foto da Nala para mim, e ela fala assim, ó, Bruna, você não tem noção o presente que você me deu, eu tenho um outro filho. Eu lembro que ela chegou aqui, ela falou assim, ela vai dormir na cama dela. Eu disse assim, duvido ela dormir na cama dela. Ela só não entra dentro do berço da Thaís porque ela não pula. Eu dizia para ela, né? Ela não pula para não machucar a Thaís. Porque na cama das crianças era onde ela dormia. Entendeu? Ela dormia com as crianças. Nunca tocou no. Cachorro é um amor. Eu E sou aí, apaixonada com a minha e eu sofri muito esses 15 dias aí. Eu não dormia, eu não conseguia me alimentar. Eu ficava muito preocupada. Inclusive, no dia da vacinação, lá na quarentena, no local, eu desmaiei. Para ter ideia, eu desmaiei. Gente, foi até engraçado, porque a doutora teve que recolher os sangues novamente, todo um ó, processo. Só que ela estava muito já estressada, cansada, sensível e gritava muito. Então, para mim, estava matando minha cachorra. Então, ali eu não aguentei. Eu até desmaiei, foi até engraçado depois, né? Que passou, a gente até dá risada, mas no momento eu fiquei muito apreensiva, assustada, com medo. hoje tu O tem que dois. poderia acontecer com ela? Hoje tu tem dois, não tem? Tu tem a Lili, tu tem mais. Hoje, sim, hoje eu tenho 2, são 2, é a Lili e o Lui, da mesma raça também. Mas ela já, já tem 6 anos e ele tem 5 meses. Ele é Ah, bem ele é novinho. Peguei recente.
Ele é um bebê ainda. Companheirinho dela agora. Agora eu quero ver como eu vou viajar com os dois, né? Porque eu não pretendo parar, não. Uma só já me dava. Ela, apesar que ela sempre foi muito educada, as aeromoças ainda ficavam assim, gente, não é possível que tenha uma cachorrinha aqui, porque ela é uma criança mesmo, bem tranquila. Acostumada contigo. Era Agora acostumada. me conta como é que foi a tua segunda vinda para cá. O que tu gostou da ilha? Como é que tu se virou aqui na ilha? Você teve a maior parte da sua amizade foi a comunidade brasileira? Enfim, conta um pouco da tua história agora. Como é que foi essa tua estadia? Logo depois, né, dessa experiência aí, que eu levei um susto, ela já foi para casa e a gente já mudou de casa também, porque eu morei em 3 cidades em Massascala, Zabá, Paola. E daí foi só alegria para mim. Aí já ela estava comigo, estava tudo certo. Então foi o verão. No verão eu sou apaixonada com praia e mar, então assim, para mim foi tudo lindo, maravilhoso. Para quem não conhece a ilha, super indico conhecer porque tem praias maravilhosas. Qual que tu No mais início eu fiquei um pouco assustada, né? Porque a maioria era de pedra. Não estava acostumada com, mas sabe praia de nadar? areia. Tu sabe nadar? Dá para andar, nadar, Tá é bem bom, eu não sei gostosa. nadar. Não, Bruna. Gente, a Ilha de Malta, sério, é uma delícia. Então, eu comecei a curtir bastante a ilha. Aí já conhecia mais, né? Porque da primeira vez eu perdi o medo, então eu ia dirigindo, aí já estava dirigindo mais tranquila, então eu pegava o carro, ia para as praias, ia para os shoppings, ia bater perna em Slima, que eu amo, loja, amo bater perna. E até que um dia eu fui para Valeta. Em Valeta também tem bastante lojas, né, capital, para quem não conhece. E comecei a desenrolar o meu inglês. Fui para comprar roupa, saí como modelo da loja. Falei, gente, eu quero fazer alguma coisa. Comecei a conversar com a vendedora. Tá, você está precisando de modelo para tirar as fotos aqui das roupas e tal. E aí começou. Fui convidada. Aí virei modelo para a loja, sempre eles me chamavam, tirava foto para eles. Depois também comecei, né, a conhecer mais maltesas e fui convidada para participar de uma seleção de desfile que ia ser na Alemanha até. E só que eram muitas maltesas e aí eu não sei o que houve, que acabou que eu não fui, mas participei de um desfile da cidade, acho que de Ramurum, que eles fazem um evento, não é? Acho que em novembro, em Ramurum. Então, nesse desfile eu conheci muitas pessoas também, que no desfile é só específico para lojas, tanto de criança, idosos, vestido de noivas, de festas, é só isso o evento, né? Então, eu participei desse desfile também. E que mais? Comecei as experiências em Malta aí com as maltesas, aí saí um pouquinho das brasileiras, conhecia gente de tudo quanto é lugar. E foi muito legal para mim, porque é uma coisa que eu amo, fotografar, tirar foto, perdi a vergonha, Aí o tu não medo te também. interessou em fazer um curso de inglês enquanto tu estava aqui na ilha? Nunca. Várias vezes, só que aí eu também fui muito preguiçosa, fui muito. Não. Sempre procrastinava. Ah, amanhã eu vou procurar. Amanhã... Eu até, inclusive, eu acho que entrei em contato com você algumas vezes, procurando, pesquisando, procurando saber sobre escolas, né? Porque Malta é um dos países da Europa onde bastante brasileiros ou pessoas de outros países que procuram justamente no intuito de estudar, né? E é um dos arrependimentos que eu levo pra vida. Não se Só devia arrepende ter não, feito porque ficou isso. gostinho, né? Ficou gostinho, tu ainda volta pra cá e Volto. Que inclusive volto mesmo, porque eu ainda tenho mala de roupas aí, eu tenho roupas aí, eu tenho muita coisa aí ainda. Tenho que até a voltar na mudança, marra. gente. Ela é a Barbie, vocês não têm A noção, é a gente tem que Barbie. Tem voltar na ali, marra. tem as malas, é a Barbie. A minha história é bem. Fora que eu já. Malta foi um país para mim também que eu amei, que abriu portas para conhecer outros países, né, da Europa, porque é uma facilidade gigantesca, passagens baratas. Então, assim, eu fui muito feliz também. Teve esses inícios que me deu umas raivinhas, mas o resto foi muito feliz. O teu retorno para Malta foi bem na época que fechou o país. Como é que eu posso fazer essa pergunta assim, porque vai entrar um pouco na parte privada, né?
Tu estava aqui por conta de trabalho, enfim, como membro de família, etc. Sim. E aí, de repente, tudo parou. Como é que foi isso, assim, para ti? Daí, como é que pintou a tal do vou voltar embora? E como é que foi essa ida embora, a busca do teu voo para ir embora, os países fechados, aquela agonia? Como é que tu planejou tudo isso? Como é que foi? Aí no final, né, no início da pandemia, o que acontece? Inclusive, eu tinha planos de levar a minha mãe para Malta. Ela estava com passagem comprada para Malta. A gente não acreditava e nem imaginava, né, a grandeza, o tamanho que ia ser isso tudo. Então, eu comprei a primeira vez a passagem dela. Aí fecharam para alguns países, né? Malta não está permitindo entrada para assim, assim, assado. Aí eu corri, comprei uma outra passagem para um outro país que até então estava na lista que podia entrar. Passou mais 2 dias, já tinha fechado tudo. Aí lá vai eu, meu Deus, a minha mãe já estava com as malas todas prontas, viagem, né? Tava toda feliz, que ela ia a primeira vez para a Europa. Infelizmente, começou a onda mesmo da pandemia. E aí, realmente, eu fiquei 3 meses presa em casa. A gente só saía para ir no supermercado e eu ia na rua um pouquinho com a Lili e pronto. Foi no início que Malta é um dos países que aqui no Brasil, eu não vou mentir, quando eu voltei até hoje, eu não sei o que é realmente uma quarentena como eu tive em Malta. Não, é real. Aqui não sei o que é isso. Então, a minha vida aqui está um pouco mais normal do que aí. Então, aí sim, para mim, eu caí em si, que as coisas estavam ficando mais graves. E quando a gente começou a voltar justamente para o Brasil, por quê? 3 meses já, para mim, a gente estava real, em casa, agoniado já, sem ter o que fazer, tudo fechado, os esportes, academia, tudo, fechou tudo. Só o supermercado aberto. Aí a gente começou, vamos para o Brasil, porque o Brasil até então estava tudo liberado, não imaginava o que viria. Vamos ver os nossos parentes e então depois a gente volta. Tanto que deixei malas aí, roupas e tudo mais, porque a intenção era voltar para o país de Malta logo 2 meses depois. Né? Agora vai fazer o quê? Já vai fazer praticamente 1 ano que eu voltei para o Brasil. Então, foi bem assustador. Aí começou um outro perrengue por causa das companhias aéreas com coronavírus e tudo mais. A Lili, para retornar, também foi difícil. Não eram todas as companhias que aceitavam o PET. E eu tive que fazer o seguinte, uma escala longa em Amsterdã. Eu tive que comprar voos separados de Malta. Pesquisamos, só tinha Londres e Amsterdã. Aí a situação dela deixar para trás também era muito complicada, justamente, ainda bem que eu não deixei, porque houve a possibilidade de eu deixar com babá, porque em Malta tem, inclusive quando eu viajei, fiquei 10 dias em dezembro, antes disso tudo começar rodando a Europa, ela ficou com babá em Malta, que tem, né, brasileiros que cuidam de pets, tem bastantes. Então eu ia deixar ela com uma babá. É engraçado. E aí ela ficou assim, não, deixa, que vai ser super tranquilo. Mas graças a Deus eu não deixei para trás, porque senão ela estaria aí talvez até hoje, junto com as minhas malas. E tive que ir para Amsterdã. Fiz uma escala grande lá, tipo, mais de 10 horas, para depois conseguir vir com ela. Entramos no avião. A minha passagem estava até então para business class com ela. Depois que a gente embarcou, já estava tudo fechado. A aeromoça veio até a minha chefe e falou, olha, não tem condição de vocês viajarem com ela. Aí começou outro dilema. Falei, eita, lasqueira. Porque a companhia não estava aceitando. Enfim, resumindo. Tive um outro problema com ela também. Mas, como a gente estava voltando para o nosso país de origem, então eles meio que deram um jeito de liberar. Fui para a econômica e ela veio comigo, mas sem problema. Tinha que... A suspeita até então era que ela teria que ir no porão. Como ela é muito pequenininha, nunca viajou no porão do avião nem nada, conseguimos ir lá em cima também. Mas foi um perrengue bem complicado. Nisso os aeroportos estavam fechados, já não tinha duty free. Eu acompanhei um pouco da tua ida, né? Já estava tudo bem fechado, acho que não tinha... Os aeroportos nunca fecharam, para falar a verdade.
A gente fala assim, o aeroporto está fechado. Gente, isso não existe. O aeroporto não está fechado. Existe expatriação, existe pessoas voltando, né, para os seus países de origem. Então, tanto maltês voltando para Malta, quanto outras nacionalidades voltando para o seu país de origem. Então, nunca fechou. Do aeroporto, propriamente dito, nunca fechou. O que aconteceu foi redução de voos, de aéreos. E outra coisa também que aconteceu, até tem que cuidar no que fala aqui, né? Porque se a Meg ainda estiver aqui, a Meg é profissa do aéreo, né? Então ela vai falar assim, Bruna, você tá falando errado. Não, mas o que aconteceu algumas restrições, né? Que tinham, que faziam conexões aqui com Malta, decidiram cancelar a maior parte dos voos. Então, vamos supor assim, em Israel a gente tinha em torno de 3, 4 voos por semana. Eles passaram a ter um. Isso. Dessa forma. Então, Portugal, a gente tinha vários voos também, passaram a ter um. Então, eles reduziram esses voos. E, às vezes, mesmo essa redução chegava a zero, porque eles cancelavam, até porque talvez não tinha a quantidade de pessoas suficiente, ou talvez porque a lei já mudava ali naquele exato momento por conta do Covid, que deu um estouro de Covid lá, então Malta já não aceitava esse país porque deu um estouro de Covid, enfim, questão de proteção. Na verdade, no final das contas, cada um quis proteger o seu lado de maneira, né, que pudesse conter para não virar o que virou, e na verdade não adiantou nada, porque virou o que virou e a gente não sabe o que vai ser, e assim continua ainda. Mas foi bem assustador, assim, o primeiro impacto que eu tive em Malta, foi uma dificuldade para encontrar as passagens para o Brasil, porque não eram todos os países que estavam fazendo e nem todas as companhias. Mas estava assim, igual uma cidade fantasma, estava um deserto, os duty free não tinha nada, estava tudo fechado. No avião de Malta até Amsterdã, sem mentira nenhuma, estava eu, meu ex-companheiro, a minha cachorra e as aeromoças. Mais ninguém. Parecia que era nosso. A gente já tinha em particular. Tava muito, assim, não tinha ninguém. Em Amsterdã também estava bem vazio, os duty free todos fechados, tudo muito... Tava bem esquisito. Até hoje, né? Mas hoje a gente já tem muito mais informações e tal. Naquela época a gente não tinha informação nenhuma. Tá voltando à nova realidade, assim. Embora hoje, gente... aconteceu um fato, assim, bem... Como é que eu posso te falar? Foi assim, pra mim foi uma bomba, mas no final das contas eu tava vendo... Já tinha acontecido 1º de março um caso da variante Eu tava olhando, né, as reportagens. Já tinha acontecido um caso da variante em UK, do Brasil, né? Que é na Inglaterra. E aí, de lá para cá começou a vir essas situações. Então, teve um caso em UK, na Inglaterra, daí vindo para Malta, teve um caso de cargo, que teve a variante do Covid aí do Brasil, etc e tal. Só que hoje teve uma notícia bombástica. Teve 22 estudantes brasileiros com a variante do Covid em Malta. A gente está prestes à reabertura do país, né? Então, a gente está com o Covid, assim, batendo 20 casos por dia no máximo. Então, a gente está super bem controlado. E aí, hoje estourou esse caso de 22 estudantes, assim, que, tipo, surreal. Primeiro porque o brasileiro, ele é banido, né? Ele não pode estar entrando na Europa, pra falar a verdade. Então, assim, como entrou, tinha né? que ser. Da onde que entrou. A lei tá mudando. Doida para pegar minhas coisas e doida para reabrir, tá as vacinas chegar. E agora que vai... Os voos também, eles estão mais caros. Tipo, eu tenho uma amiga minha que foi para Espanha, por exemplo, daqui de Malta para Espanha, e o voo de Malta para Espanha estava batendo assim, em torno de quase 400 euros ida e volta. Nossa. Coisa de 4 dias. E não só as passagens, até para trazer as malas, ou até uma... 80 eu entrei em euros contato com algumas brasileiras aí, né, que estavam para voltar para o Brasil, mas está um absurdo de caro. Então eu falei, minha mala que lute, vai ter que ficar aí esperando mais um pouco aí. Mais uma desculpa para eu voltar para o país de Malta. Com certeza, lógico, tem mais é que vir. Tem mais é que vir mesmo, aproveitar. Verdade. Daí, assim, ó, agora deixa eu falar um negócio. Domingão, Dia das Mães. Max, conta um pouco pra gente do tour que vai acontecer. Vai aqui, ó, ao vivo com a gente, saber. Presente Dia das Mães, gente, não deu tempo pra comprar. A mãe adora viajar. Olha que oportunidade. Vai lá, Max. É isso aí. Essa história toda que envolve pet me deixa até mais, né, calado, mais quieto, que eu gosto. Tive cachorro, tive
tenho gatas, né? Agora, eu duvido, eu fiquei imaginando. Eu tenho uma gata que ela é muito sapeca, ela foi adotada, ela foi jogada fora, foi jogada no lixo. Nossa. E nós resgatamos e eu adotei. É impossível viajar com ela. Gata É aquela é que meio derrubou na complicado. live? Aquela que derrubou todo É, ela mesma. Mas enfim, sobre o que a Bruna falou, nós vamos fazer, a gente está fazendo esse momento de pandemia, né? E também pós-pandemia, não é só isso, tem vários projetos em andamento, porque a tecnologia ela avançou, né? Cerca de 5 anos em 3 meses. O que a gente está vivendo hoje, a gente já viveria, só que levaria um tempo a mais para poder chegar a isso. Principalmente assim, isso chegou como bomba no quesito emocional por causa da incerteza do coronavírus e Covid-19 e chegou como bomba também as pessoas pensarem, poxa, agora eu vou ter que aprender a fazer algo que eu nunca imaginei na vida que teria, né? Que aprender. E aí eu trabalho há mais de 28 anos que está dando agora, né? 27 para 28 anos com tecnologia, desde a época das escolas, dando aula. Comecei a estudar informática com 12 anos de idade, muito cedo. Tem uma empresa que vai fazer 21, né? E a gente, junto com a Meg do canal E Por Falar em Viagem, ela estava aí agora, desenvolvemos alguns tours virtuais. Só que é um formato diferente que eu quero adiantar de uma vez, que a gente fez uma live sobre isso e teve gente que perguntou. Não tem a ver com a questão, nada gravado, é tudo ao vivo em tempo real, né? O guia está lá no país, né? O caso do próximo vai ser em Portugal, vai ser na cidade de, vai ser em Fátima, né? Um tour religioso, um tour com essa emoção toda que a gente puder transmitir através de uma câmera, principalmente nesse momento e no final de semana do Dia das Mães. Mas a gente já teve Londres, teve Moscou, né? Tem uma cidade da França na rota, tem Malta na rota, tem Itália, tem Roma, enfim. Tem toda essa perspectiva. Como funciona? Literalmente a gente não divide tela, é dentro de uma sala do Zoom, e nessa sala a gente destaca o olhar do guia, a câmera do guia ela é destacada, então você pode virar o celular, ou você pode usar o seu PC, pode até pegar um cabo HDMI do seu receptor de TV normal e ligar o seu PC na TV, que vai ficar grande. Tem gente que está assistindo a gente pela TV já, Bruna. Tem gente que já manda foto pra gente, ó, tô vendo vocês pela TV. Aí foca na Sensacional, gente gente. dentro do Zoom. Eu Assim. participei e posso falar que é sensacional. Você poder conversar com o guia, perguntar, interagir, fazer. É um tour guiado mesmo. É como se só que você não está presente, mas o guia está lá e ele vai mostrar cada detalhe para você. É sensacional. Exatamente. E os nossos guias assim são muito generosos e muito, muito cheios de informações. Então, as pessoas, diferentemente do Instagram, além da qualidade da imagem ser realmente muito superior, é outra, né? Ela é maior também, que a gente destaca. E você, se quiser, pode abrir o microfone, levantar a mãozinha lá, fazer um sinal, abrir o microfone e conversar com o guia. Esse grid de comentários que às vezes a gente até desativa, porque fica pegando em cima da pessoa, lá não acontece, né? Porque é um ambiente anexo ao Zoom, onde você pode soltar o verbo no chat também, que o chat é aberto em tempo total. E é muito legal. A gente teve situações assim de pessoas que falaram que graça tem o tour virtual. Eu quero é viajar para o país, né? Às vezes algumas pessoas pensam assim, mas é um preço muito em conta, porque o nosso objetivo é levar isso ao máximo de pessoas possível. Nosso objetivo, a gente teve uma situação recente, né, que pessoas estão aí fazendo alguns tours por 50, 60, 70, 80 reais ou até mais, $40 por hora, a gente está vendo. Só que, gente, vamos abrir o olho, a gente está em pandemia, a gente quer oferecer uma experiência. Eu prefiro oferecer para mais pessoas e poder chegar a mais pessoas do que necessariamente aproveitar um momento também de vulnerabilidade emocional e outros mais para poder ganhar com isso. A gente tem custos, óbvio, ninguém trabalha de graça, não vamos com vã demagogia. Mas o que eu puder fazer, eu faço. Eu disponibilizo, Brisa, 5 canais de suporte. As pessoas falam comigo por WhatsApp. Meu WhatsApp de trabalho fica na página de inscrição. Meu Instagram, meu Facebook, meu Twitter. E tem um programa de chat específico que fala comigo. Entende? Então, daí eu acho que dá para perceber a tamanha preocupação que a gente tem. E além disso, ainda a pessoa que tiver dúvida de como mexer no Zoom, ainda dou suporte, além de ter vídeo gravado, ensinando como instalar, como usar,
ainda tem uma sala padrão no formulário de inscrição. Tipo, quer testar o Zoom para garantir que no dia não vai ter problema? Também pode. Bem Então, completo. é muito completo, é um nível assim, Minha é mãe e meu muito. pai já É, com todos aquecidos já. Amanhã já tem. é muito bacana. Aí, ao invés de ouvir essa coisa de, pô, que coisa sem graça, tudo virtual queria estar lá, a gente está ouvindo assim. Aliás, isso é um depoimento que está gravado na página de inscrição. Uma das pessoas que viajaram com a gente virtualmente falaram: eu me senti em Londres essa manhã. E quando eu for lá, depois que isso tudo passar, eu vou reconhecer cada pedacinho que me foi mostrado virtualmente. Então, é uma coisa realmente diferenciada. Eu sei que muitos têm feito de formas diferentes e eu não sou contra Instagram, eu adoro Instagram, prefiro, gosto muito, mas a gente fez, inclusive, uma parceria com a Zoom, né? A gente tem uma parceria de trabalho com o Zoom, com a empresa que é dona do Zoom, para poder proporcionar uma experiência totalmente imersiva. E é muito bacana. No último nós tivemos até sorteio ao vivo, porque é tudo ao vivo em tempo real, e está chegando essa semana aqui no Brasil as duas ganhadoras do kit da época que foi de Porto. Então veio um bacalhau gourmet e um vinho do Porto. Que Aí delícia. abrimos câmera, abrimos microfone, fizemos festa com a ganhadora. Ela se manifestou, falou, agradeceu. E vai ter sorteio agora também. Esse final de semana acontece, né, em Fátima, em 3 etapas. Amanhã, sábado, às 10 da manhã. Acontece amanhã, sábado, às 17h30, com a produção de velas, à noite. E acontece também, grande profissional, Max, parabéns pela dedicação. Um abraço aqui de Mato Grosso do Sul. Thaís, um abraço, querida. Deve ser seguidora da Bruna aí, mas segue a gente também, que estamos aí à disposição. E, aliás, tem uma hora gratuita de mentoria que eu prometi fazer enquanto durasse a pandemia. E ela está até hoje no ar. A gente ajuda pessoas. E depois, Bruno, se você me permitir, quero contar um caso mais emocionante que eu tive com essa situação da hora gratuita. Ah, Então, eu quero, já conta. Já conta, eu não gosto de surpresa para depois. O assunto já falo. Eu sou e curiosa. aí a inscrição está se fechando hoje. Eu nem é tanta coisa na cabeça que eu tenho até que ver aqui se é hoje às 23h59. A Meg, se tiver aí, Cris, ela vai me corrigir. uma coisa muito importante. Eu sempre fui muito martelada, e é uma das coisas que eu sempre debato muito com o Max, sobre a questão do meu Instagram. Eu cresci o meu Instagram por conta do turismo e eu mostrava muito a minha rotina diária, correto? Então, em casa, se eu estava na faculdade, fazendo meu curso de guia, porque eu não cheguei a terminar, se eu estava fazendo algum cliente no aeroporto, hotel, enfim, eu estava sempre postando a minha rotina diária. Sempre envolvida trabalho, casa, filho. Trabalho, casa, filho. Não vou dizer que eu não curtia. Sim, eu curtia porque, né, o pai da minha filha, ele é dono de um restaurante aqui em Malta. Então, na verdade, eu não ia curtir à noite, como muita gente dizia. Eu ia porque o restaurante era do pai da minha filha. Então, eu tinha que estar lá no restaurante. Era mais ou menos isso. E aí, com tudo que aconteceu, eu fiquei um ano sem mexer no meu Instagram, praticamente. Eu até tentei, mas não consegui. Tirei do ar. Eu tinha mais ou menos 30 mil seguidores. Eu tirei do ar, Max, por 2 meses. E eu voltei. Eu achei que eu ia perder tudo. E, na verdade, eu não perdi. Tava todo mundo lá. Caiu um pouco. Engajamento foi 0. O Instagram resolveu mudar todo o algoritmo dele lá, enfim. Eu sei que até hoje eu não consigo botar um negócio para funcionar, né? Mas eu aprendi que não só dentro disso, porque assim, era difícil de eu explicar. Ah, Bruna, mas você não tem. Você tem 30 mil seguidores e você tem, sei lá, 10 curtidas. Gente, Instagram é mídia de fofoqueiro. Verdade. Não questão porque a gente é fofoqueiro. Não. É porque é uma mídia que a gente quer saber, a gente é curioso, a gente quer futucar, a gente quer ver o que tem de novidade, a gente quer ir atrás. Então, assim, marketing, quando a gente começa um marketing profissional de peso, como o Max está falando, ele é muito mais do que uma mídia social. Claro que o Instagram agora ele tá batendo recorde. A Brisa, ela é uma influencer, né, Brisa? No teu Instagram, tu posta muita coisa também. Ela posta a rotina dela diária. Mas assim, eu aconselho para todo mundo que tá assistindo, que tem empresa e que tá migrando, né, para era digital, de sim conversar com o Max, porque além de ser um profissional exemplar, ele é um querido, um fofo, um amigo.
sabe dar, né, o conselho ali necessário. Então, assim, eu acho que muito a acrescentar. Muito, muito a acrescentar. E eu acho que você tem me ajudado muito com isso, assim, sabe, Max? Porque ele sabe que eu pareço ser 100% segura, né? Mas eu não sou, eu sou 100% insegura. Sempre nervosa antes da live, sempre tensa, sempre, Max, me ajuda, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Enfim, Não parece, né, pessoal? Vamos combinar que não não Não, parece parece. mesmo, tá vendo? Não parece, é mas no expert final já de live. no final das contas, eu sou. E organização. Eu tenho o Francis, né? O Francis da live passada, que ele tava ali. Bruna, 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 Bruna. Quer dizer, eu tô no caminho, mas é difícil. Se você não tiver alguém com experiência para te guiar, você vai se perder. Você vai se perder. Inclusive, quando eu comecei a minha série de lives, eu comecei num intuito, porém, existem coisas que muitas vezes acontecem que faz você perder a sua rota, talvez, né? E no meu caso, eu faço tudo sozinha e ele sabe disso. E aí eu tive que mudar os meus planos e ele veio com uma ideia nova, Bruna, não, vamos parar, vamos ali, vai acontecer, vamos dessa... Então, assim, ele acaba me motivando também a continuar. Você vê resultado. Às vezes você não vê o resultado de imediato, mas você vê os pequenos resultados. E aquilo ali é que faz diferença. Agora conta pra mim, Max, qual é porque eu gosto dessas histórias que incentivam a gente. Tem conto. Mas só lembrando que eu coloquei aí, bora seguir o Max, Bruno. Obrigado, Thaís. Eu coloquei os Bora dois seguir, links. Max. Bora seguir. O de Fátima está aberto hoje até as 23h59. Realmente os ingressos estão abertos lá Eu que eu já chequei. dei para minha mãe e para o meu pai. Eles já estão indo para Portugal esse final de semana. O maxgerson.com/tecnologia grátis é 1 hora grátis que você tem e você mesmo escolhe o dia e a hora, conforme a sua agenda. Aí você já recebe um e-mail com o link do Zoom para você poder falar comigo, só eu e você na sala, tá? Isso aí a mentoria é de 1 para 1, é exclusivo. E é gratuito enquanto durar a pandemia, tá? É a minha promessa e eu estou cumprindo até hoje. Toda semana tem um caso diferente. Aí, E tá teve lá um a Mi. caso... Max é fera na tecnologia. Mi, tu Animal. já fez a tua mentoria, Mi? A Michelle, É. eu não lembro se a gente teve, é porque é muita gente, por favor, me perdoa. É muita gente que a gente conversa, é muito nicho. Eu já atendi, na época que a pandemia começou, eu atendi para telemedicina, ensinando as pessoas a usar tecnologia. Aí veio o problema do Zoom, que não era um problema do Zoom, na verdade, mas como isso virou uma notícia bombástica, aí os CRPs aqui do Brasil, né, os Conselhos Regionais de Psicologia, que estava muita gente precisando, como está até hoje, dessas terapias, né, virtuais a partir de uma ferramenta, começou a bloquear, começaram a proibir o Zoom. De tudo aconteceu, vocês imaginarem. Mas um caso que me comoveu foi um professor que marcou 1 hora grátis, enquanto São Paulo não estava ainda disponibilizando todo esse aporte que depois, mais tarde, veio a ter, alguns meses depois, de plataforma EAD, dessas coisas todas. E a gente sabe que a educação ela já é um fator de complicação no nosso país. E a questão de internet não chegava a todo mundo, mas tinha uma turma, uma parte da turma que fazia o quê? Estava querendo ter as aulas para poder ir nas casas dos coleguinhas, infelizmente, né? Quem mora do lado estava indo, estava correndo risco, mas estava indo. No início, né, de que isso tudo aconteceu. Mas um tinha internet, o outro não tinha. Aí tinha casos que eu ajudei de tipo, compartilhar a internet de uma casa para outra, passar cabo em cima de muro, um monte de coisa. Mas esse caso do professor que falou, olha, Max, eu sou professor, meus alunos estão sofrendo em não terem aulas, não conversarem uns com os outros, não estarem juntos, e eu ouvi falar que tem ferramentas, né, que a gente pode fazer isso e o Estado não liberou, porque eu trabalho numa escola municipal, então o município não liberou, tem ordem para vir do Estado, mas ainda não tem nada fechado. O que você pode fazer? Eu falei, eu posso resolver, eu posso ajudar. Naquela época as plataformas para a educação tinha algumas que estavam dando gratuidade, né? O Google Meet até hoje no e-mail Gmail está aí funcionando por um tempo. E ele abriu o leque, tudo aquilo, e eu ensinei o professor. E falei, vou estar com você nessa aula, porque eu dei aula durante 8 anos na minha vida, no Senac e em faculdades da região lá, aí de Minas Gerais, no interior. E aí, quando nós entramos, que abrimos, que eu ajudei todo mundo, conversando no WhatsApp para lá, WhatsApp para cá, eu nunca vi tanta criança me chamando, no WhatsApp, mãe, pai de criança me chamando, principalmente.
Mas muitos pais perdiam a paciência, falavam, meu filho é mais inteligente do que eu, vou deixar você falar com ele. E aí colocava a criança de 12, 13, 14 anos para falar comigo, ou até um pouco mais novo. E eu consegui colocar 40 e poucas crianças dentro de uma sala com esse professor. Eu fechei minha câmera nesse dia, porque eu comecei a me emocionar, porque o professor começou a chorar de uma forma, eu lembro, eu começo a me emocionar de novo, literalmente. O professor começou a se emocionar de uma forma, porque as crianças começaram todas a chorar, os adolescentes, pré-adolescentes, começaram todos a chorar, a falar um com o outro, porque há muito tempo não se viam, e conseguiram proporcionar isso, a gente conseguiu fazer isso, montar isso, e fazer isso funcionar. E foi o maior presente que eu não recebi R$ 1 sequer, mas existe para mim um conceito que eu aprendi desde criação do meu pai e da minha mãe. Tem coisas que têm preço, tem coisas que têm valor. E é diferente. Foi de um valor imenso participar disso, sem ter custado nada, nem R$ 1 sequer. Mas para minha vida foi algo que eu nunca vou esquecer, aquela sensação. Primeira vez numa câmera que eu engasguei. E eu vou te Eu, dizer, como eu, mãe, eu imagino o quanto não foi gostoso tu ver essas crianças estarem presentes lá. Porque Verdade. eu vi o meu filho, sabe, querer ir para a escola e não poder. Eu vi ele chorar, eu vi ele olhar para mim e falar assim, mas mamãe, eu tenho saudade da minha professora. E ele não pôde se despedir dela. Então é uma etapa pulada. É complicado, eu vou chorar. é. É muito difícil. E foi muito, 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 muito emocionante. E até hoje a gente troca mensagens de vez em quando. Agora tá, né, a plataforma do governo, o governo liberou, enfim, as coisas estão um pouco diferentes, mas não chega a todo mundo ainda. Porque nem todo mundo tem internet, né? Até conselho de plano de dados, gente, foi muito trabalho. Foi um mês que eu me Imagina. cansei muito, mas foi muito assim. Então, eu tinha que analisar a região para ver qual operadora pegava melhor o sinal, para testar, sem ter que poder ir lá, não podia ir lá, sabe? E até indicar. Para uns eu indicava Vivo, para outros eu indicava Todo TIM, um aí o outro processo. funcionava todo um processo para a gente montar isso aí, e não conseguimos colocar todo mundo. Mas a emoção da primeira aula, nossa, hoje as pessoas estão enfadando um pouquinho dessa coisa do virtual, mas, gente, daqui a pouquinho está passando, daqui a pouquinho acaba, né? Porque aqui em Petrópolis, por Mas, exemplo, estão vindo para o modo híbrido, né? Parte vai estar na eu escola, acredito parte em que casa. mesmo acabando, tipo assim, eu sempre, antes da pandemia, que nem você, sempre trabalhei à distância. Então, tipo, dentro de casa, em horários diferentes, no computador, monitorando remoto. Então, para mim, a pandemia não teve muita diferença com ou sem as crianças. O que eu senti um impacto muito grande foi as crianças em si, de não poder sair, de não poder ter a escola ali, de não poder ir à escola. Isso ali foi um impacto muito grande, né, na vida das crianças. Isso eu vi com os meus, assim, né, assim, nítido. E eu tô num país, claro, é Europa. Eu não vou dizer para vocês que Malta é o melhor país da Europa, gente, não. Malta é como se fosse um subúrbio da Europa, né? Vamos ser nu e cru. Malta é um subúrbio da Europa mesmo. Então, por isso que é mais barato, por isso que é mais fácil. Não quer dizer que seja mais fácil, mas é mais fácil. Né? É um ponto positivo que Malta tem, um ponto de recomeço, de começo, como você quiser falar. Mas eu imagino a dificuldade que deva ser aí no Brasil, com crianças, com entidades carentes, com famílias que não têm condições de ter internet, ainda mais nessa pandemia, que nesse meio lockdown que vocês têm aí no Brasil, imagina. Você não poder trabalhar, você não poder fazer as coisas, você vai ter dinheiro para pagar a internet. Sou mãe solteira, gente, eu sei muito bem o que é isso. Você tem que ter prioridades. E a prioridade para mim é os meus filhos estudar. Mas a primeira coisa que eu preciso fazer é alimentar, né? Então eu pago uma internet, ou eu dou estudo. O que é mais importante? Os dois são muito pesados. Então eu acredito a emoção que você deve ter sentido de ter feito isso. Eu acredito a emoção das crianças em ter assistido. Eu acredito muito mais a emoção dos pais de poderem proporcionar isso para os filhos. É algo que não tem explicação. Max, se a gente não chorar aqui, né? Melhor a gente falar de outras coisas. Quando envolve educação, Eu não assim, sou de essas chorar, coisas. mas quando começa a falar de crianças... Mas foi emocionante mesmo. Você falando, eu consegui... Sabe que
Por um momento passou um filme na cabeça, assim, igual novela. Porque, principalmente eu que estou aqui no Brasil, eu tô vendo, né, a realidade de muitas pessoas. Tenho parentes que moram em regiões mais carentes também, então a gente vê, né? Então, tenho certeza que é um trabalho muito lindo e parabéns, né, pela iniciativa, pelo esse projeto que você fez. Graças a Deus a gente conseguiu atender. E Então, tem gente perguntando aí, ó, tem Adriana, duas e a Adriana perguntas só bacanas bate aí. Pode muito. fazer, Bruna. Eu dou aula voluntária de italiano, Adriana. E qual é a melhor ferramenta? Tenho 5 alunos por enquanto. Eu quero participar da tua aula voluntária. Olha que bacana. Então, Adriana, né? Em termos de tecnologia, a melhor ferramenta hoje e mais em conta, né, é o Zoom. Você consegue fazer muitas coisas, bem como algumas coisas que envolvem o aluno em si, tipo um levantar a mão, um fazer um quadro, um desenhar na tela, quando você vai compartilhar um slide, por exemplo, você tem ferramentas, muitas, inúmeras ferramentas do Zoom que você pode utilizar para apontar mesmo o que você está dizendo, quando você falar de uma palavra, é um círculo, é um quadrado, é uma seta, você tem um monte de coisinhas, além de poder gravar isso e entregar depois para o pessoal. Para a ferramenta gratuita, você pode utilizar o Google Meet com e-mail Gmail. Você só não vai ter a condição de gravar. Pelo menos do Google Meet, não. Existe uma técnica que você pode utilizar para fazer essa gravação a partir de uma reunião do Google Meet. Mas aí é uma coisinha que eu teria que te explicar dentro de uma hora grátis aí para você, Vai lá. que não é tão complicado também. Mas se você realmente não precisa de gravar essas questões mais fáceis, você tem o próprio Google Meet, pouca gente sabe, Bruna, o Facebook ele tem o Messenger, que tem uma plataforma de webconferência para 50 pessoas, que é o Messenger Rooms, né? As salas do Messenger. E hoje ele permite que, dentro de uma sala do Messenger, você consegue jogar para um ao vivo no seu perfil, na sua página ou num grupo que você seja DM dele. Então, a reunião com 50 pessoas ainda pode acontecer ao vivo na plataforma. É de graça e com um detalhe. Não, você que criou a sala tem que ter o Facebook, mas a pessoa que vai participar não precisa. E o próprio WhatsApp já tem um botão para mandar o link dessa sala. Então, facilita tudo com o Message Rooms também. Tranquilo. E lá você compartilha a tela também. Só não tem essa coisa do quadro. Porque senão ele vai começar a explicar botão, como faz, tem um monte de baixa, coisa. acessa. Não, marca horário. Romeu, obrigado por estar participando da nossa live. A Thaís botou aqui, ó, sou professora, Max. Gratidão pelo amor ao próximo. Isso, dinheiro nenhum paga. De compra. Verdade. Verdade. Muito verdade. Enfim, agora deixa eu voltar para a Brisa, que eu tenho mais coisas para perguntar para ela, como experiência daqui da Ilha de Malta. Brisa, como é que foi o teu impacto em conhecer a cultura maltesa na tua primeira saída de casa, vamos supor? Quando você viu eles falando, como é que foi esse impacto para você? O atendimento deles, o que você achou deles? Você achou deles... do povo maltese, da cultura maltesa receptiva? Você gostou da comida local? O que você mais gostou? Quais são os seus lugares favoritos? Assim, conta um pouco aqui da ilha pra gente. De experiência. A primeira vez que eu saí do país, mesmo Brasil, fui rapidinho, 15 dias, fiquei na Itália, depois voltei. Depois o país de Malta em si não foi a minha primeira experiência de morar fora. Eu morei antes na Coreia do Sul, mas é completamente diferente também a cultura. E em Malta, os meus primeiros contatos com as maltesas, como eu disse, assim, foi muito legal, porque pela paciência mesmo, porque no início também eu não tinha muito... eu tinha muita vergonha. Até hoje, para te falar a verdade, eu entendo muito mais, mesmo porque eu não estudei, mas eu entendo muito mais a língua inglesa do que eu falo. Eu me comunico, eu me viro, mas não 100%. Então, assim, elas tinham muita paciência de me explicar, até mesmo na hora do desfile, né? Porque a gente fez, acho que foram 2 semanas antes, todo um processo, né? Então, eu tinha contato com elas todos os dias à noite para experimentar as roupas, para fazer os testes, né? Com um fotógrafo também, na hora que eu ia tirar as fotos. Então, eu achei elas bem receptivas. Apesar que a maioria dos lugares que eu morei, todos gostam de brasileiros, né? Brasileiro, o pessoal gosta, ama.
Mas, assim, não tive nada a reclamar. Não tive nenhuma experiência ruim com nenhum deles. Também não tive muitos contatos, assim, de ficar convivendo nas casas, não, tá? Foram coisas mais leves, de trabalho mesmo, mais profissionais. Não entrei em si com a comida, em experiências, assim, com a culinária, mas como é mais também pro lado italiano, eu gosto bastante, né? Malta também tem essa facilidade, né? Eu comi bastante, era pizza, só que eu assustava, porque no início a pizza para mim, a inteira aí, o pedaço aqui para mim é inteira, né? No caso, eles vendem grandona, né? Um pedacinho. É o tamanho de um prato, né? Um prato. É individual. Mas não tenho muito legal. Comida Você experimentou mar, pastis, né? Peixes, exemplo? eu amo peixes. Então, eu tive uma experiência também que eu não tenho vergonha. Eu já fiz faxina em Malta por curiosidade, por querer fazer outras coisas. Eu falei, eu não vou ficar em casa, eu não vou ficar à toa. Eu vou pegar e vou procurar alguma coisa. Então, eu tive alguns contatos. Aí eu fiz algumas faxinas em hotéis. Bem poucas, não, né? Foram poucas, não foram muitas, não. Mas foi uma experiência muito legal também, que eu já limpei um andar inteirinho de um hotel. E foi muito legal. Legal que eu falo assim, ter o contato com... Porque a maltesa, ela tem também... Toda cultura tem a sua, né? Limpa aqui de um jeito, faz aqui de outro e tal. Então, assim, nas casas, eu entrei e limpei para elas. Foi aí que eu desenvolvi um pouco mais o meu inglês. Que mais E é mais que eu fácil posso de limpar contar? aqui, né? Porque se a gente for levar para nossa cultura. Tipo assim, eu não tenho que reclamar, porque muita gente fala, Malta não se encontra casa com ralo. Gente, isso já é defasado. Até porque muitos apartamentos já foram Tanque construídos, também, né? né? Nossa, Então, a área de tanque, lavar tanque roupa é realmente ainda não se complicada. encontra. Ainda não se encontra. Mas, tipo, ralo, a casa que eu moro hoje tem ralo. Então, eu posso lavar de boa. Meu banheiro eu lavo toda semana. Se tiver sujo, já lavo todo. E vai. E a dona do Tinha apartamento umas que eu morava que realmente não tinha. não tem ralo. Bem Mas eles não complicadinho. tem, eles não são muito de lavar, eles são do paninho. Não é nem do paninho, é um mop, gente. É aquele Isso, o rodinho, né? que tem Mais tipo, prático. eu não sei como é que fala isso em português, mas é uma vassoura com um pano assim que você dá aquele, você torce no balde, Torce. tá? Nossa, Verdade. aquilo pra mim é coisa de preguiçoso, pra te falar. Nas casas tinha bastante isso, sim. Mas a minha experiência em Malta, do início ao fim, foi assim, no início. Teu lugar favorito, assim, que tu gosta, que tu foi, assim, que tu Ai, lindo, gente, eu amo mar, eu amo praia, eu gostei demais do Blue Lagoon, Comino, muito lindo. E Massascala também eu morava, eu morava bem, mora aqui. Adoro essas escala. Fala mal essas escala, não. Massascala, não, eu Adoro o amo, lugar que eu você mora, gostava Bruno. bastante. Adoro lugar que Massascala, não, eu gostava bastante de Massascala justamente, né, porque aquela, como é que eu posso dizer, uma orlinha, uma orla. Então, ali eu saía com os cachorros, aí caminhava. A segurança, eu também me sentia muito segura no país. É uma coisa que eu gostava, né? Eu pegava o transporte público, como eu te falei, comigo não tinha tempo ruim. Era carro, eu pegava e mas o dirigia, transporte era público ônibus, eu pegava o ônibus, baixava o aplicativo no celular, eu tenho que ir em tal lugar. Então eu ia para tudo quanto é lugar, atravessava, pegava 2 ônibus, porque tem, né, o que fazia. Pega um ônibus de um bairro, de uma cidade até a capital, e depois pega outro e vai para outro lugar. Então eu sempre me virei. Era não, ônibus ônibus, é era tranquilo, tudo. tem ar-condicionado, é sossegado. A única Sim. coisa que eu não aconselho o ônibus aqui em Malta é para turista. Se você vem para ficar um período longo aqui na ilha, daí tudo bem, de boa se pegar o ônibus local, sabe? O transporte público, né? De residente, se você é turista de longo mesmo. Quando eu falo longo, é Aham. tipo acima de 10 dias que você vai ficar aqui 2 semanas, mais que isso. Estudante também aconselho. Mas para turistas eu não aconselho, porque, gente, de Marsascala a Valeta é mais ou menos 1 hora. Coisa Isso, que de é longe, carro você faz em 15 minutos. verdade. Roda bastante, entra em outros bairros, bairros ou cidades?
São cidades, são cidades, são cidades. Mas, Pra mim, Bruna, são aí mais, tem. né? Porque é um do lado do outro, mas ao mesmo É assim, tempo. é uma entrada. Bem-vindo, volte sempre. É tudo pertinho. É como se Aí fosse um tem. bairro. Eu não lembro se você falou numa das nossas lives, tem Uber, não tem Uber? Como Não, é que aqui tem o funciona? Bolt. Não, tem sim. Não temos o Uber. Uber não existe aqui, esse nome, né? Em Londres já tem o Não. Uber, aqui não tem. Mas aqui você É vai encontrar o Volt, que aí Volt. serve tanto para comida quanto para carro. E é muito barato, gente. Super É barato. verdade, baratinho. Bem baratinho. Daí tem um outro agora, que é o tal do Cool. Cool. É o COOL. Olha. Esse você pode dividir a sua viagem. Então, eles têm van. Então, eu posso dividir. Esse não tinha na minha época. Pego pelo aplicativo. Mas também tem o Goto, gente. O Goto é um carro elétrico que você aluga, que, se eu não me engano, é tipo questão de 30 centavos, eu acho, minuto, sei lá, alguma coisa desse sentido. Mas você precisa ter sua habilitação válida, você bota lá e você pega o carro. Tipo, eu pego o carro aqui em Marcescala, onde eu boto para carregar, né, na parte elétrica, e daí eu vou até Valeta, por exemplo. Lá em Valeta eu estaciono, largo o carro lá, faço o que eu tenho que fazer, pego um outro carro, volto para cá. Então, assim, você pode ir largando o carro, né? Agora também tem a parte dos patinetes que você pode alugar, tem bicicleta que você pode alugar. Então, assim, tem várias alternativas. Uma diversidade, né? Mas o que eu não aconselho é o seguinte, gente, aqui não tem a linha para ciclovia. Não existe ciclovia aqui em Malta, né? Tem uma parte só da ilha assim que você vê ciclovia. Nem na orla tem ciclovia. E você também não pode andar de bicicleta. Acima de 12 anos é proibido andar de bicicleta na orla, tá? Então, abaixo de 12 anos, as crianças podem andar à vontade de bicicleta. Mas acima de 12 anos, você não tem a ciclovia, mas você também não pode andar na orla. Então, você tem que cuidar mais ou menos onde você vai. Se você for para um bairro mais turístico, que no caso é Islima, St. Julian's, esses lugares, você já vai ter uma possibilidade melhor. Porém, não tem também ciclovia. Você anda na orla, entendeu? Ou você vai andar na rua. Então, é bem complicadinho. Porém, o carro aqui, ele vai te respeitar. Então, aqui é assim, gente. Não é que nem no Brasil, botou o pé, né? Nego leva a tua perna. Não. É que se você pisar na faixa de pedestre, o carro é obrigado a parar. Verdade. Entendeu? Então, isso é lei, isso funciona mesmo aqui. Claro, não vai tentar a sorte, né, gente? Sempre dá uma olhadinha, porque você não sabe se o cara bebeu, você não sabe quem tá dirigindo. Então, né? Você Não tem pode que... abusar também, né? Pode abusar também. Né? Não tô falando, vai botar a perninha e vai sair caminhando. Gente, eu não confio nem na minha sombra, pra te falar a verdade, porque eu nunca sei. Às vezes um deslize pode fazer uma merda. Mas ainda funciona. Então, assim, fechou o sinal, eu olho para um lado para o outro e educo os meus filhos dessa mesma forma, porque sou brasileira mesmo. Eu acho que tem que ter cuidado, porque não sabe, às vezes o cara, sei lá, tá usando alguma coisa diferente. O pedestre também tem que ter lei, né? A gente tem que respeitar também. Mas funciona, a lei aqui funciona bem. Embora eu não ache que Maltese dirija muito bom, porque, tipo, que nem a certa eles não dão, então é meio complicado, é Nossa, rotatória, então é meio, né? Eles são meio estressados no trânsito, eu não sei se você teve essa. Mas, enfim, no mais geral, assim, dá para levar sossegado, assim. Mas tem que ser em lugares mais turísticos, tipo Valeta. Valeta, você não vai ter uma bicicleta em Valeta, gente, porque Valeta é morro. Para descer, até Deus ajuda, né? Agora, para subir, meu irmão, é problema. E é escorregadio. Então, se você tiver num dia chuvoso, num dia com neblina, né? Ou que tiver aquela maresia, né? Não esquece, tem a maresia. Então, é escorregadio. Até o chinelo que você usa. É o sapato, o tipo de sapato que você usa pode ser perigoso. Então, tem uns certos esquemas, assim, que a gente tem que ter. Você chegou aí em Valeta? Você chegou aí no Bridge Bar, lá no Jazz, ou não? Não chegou a conhecer algum restaurante, assim, bacana que você pode falar, que você gostou, que é um dos seus... Em Valeta... Você falou da Valeta. Fui bastante em Valeta, batia bastante perna lá. Medina também. Medina eu tive... Você foi no Fontanella de Medina? Fui também no Bátio. Eu esqueci o nome do restaurante, mas é Bátio, qual que é? Eu esqueci. Baco, eu acho. Baco. Que é um restaurante... Fui em um muito interessante também, na cidade de... Não vou nem falar o nome da cidade, gente. Perdão, esqueci o nome da cidade. Mas eu sei que é super interessante, que é um restaurante como se fosse uma caverna. O Grotto Taverne, que é em Rabat. Grotto. Eu fui. Eu não Rabat. gostei dele.
Não, no dia que eu fui, tava assim, o jantar eu super amei, tava uma delícia. É mais gosto, né? É Mas o dia gosto. que eu fui o jantar, e eu achei uma experiência interessante, porque até então eu nunca tinha jantado Gente, numa ó, caverninha. Numa vamos lá. É um caverninha e lugar tal. romântico, é uma caverna, né? É, Como se fosse uma casa subterrânea. É bonito, é muito comum aqui, especialmente em Rabat, com várias coisas subterrâneas, assim, com cidade subterrânea, com cemitério subterrâneo, por exemplo, tem lá também, que é o São Paulo Catacumba. Lá também tem a história de Paulo, né? Paulo, que naufragou, que está na Bíblia, que é uma lenda que realmente aconteceu aqui em Malta, isso é verdade. É usada, o Paulo é muito venerado aqui em Malta também. Então, assim, é lá que aconteceu, lá em Rabat, onde ela está em falando. Rabat. Grotto Taverna é um restaurante bom, muito bom, é considerado um dos restaurantes tops, mas é questão de gosto, não me aprecia. O Baco, eu fui em Medina, nesse restaurante Baco, num jantar romântico. É lindo o restaurante. Tem uma porta, a porta que você entra, não a porta de entrada, né? Quando você entra no restaurante, tem o segundo piso, onde é usado para casamento, e que dá no segundo nível, que tem um jardim muito grande. Então, assim, a estrutura desse restaurante, na verdade, é uma casa de uns knights da época, né? Então, é uma casa de alguém que já foi, tipo, algo assim. Ai, esqueci o nome agora aqui. Mas é como se fosse um cavaleiro, né? Da época dos cavaleiros. Então a casa tem toda essa estrutura. Só esse portão, quando você entra, que você vai subir para o segundo piso, essa porta que fecha para essa escada, ela tem mais de 150 anos. Então ela é linda É e ela é interessante. original. E é super Tem um interessante. lugar maravilhoso também, que é um Maravilhoso. palácio, né? Que é o Palácio. Esqueci o nome do. Tem O vários. não, Ela aquele que precisa eu voltar. Ela precisa preciso voltar. voltar, gente. O Tem o palácio que Palácio tem esse Paris. jardim maravilhoso. Você tá falando, eu lembrei do Então, tem o jardim Palácio Paris, maravilhoso. que tem o jardim, que também é esse o Tem restaurante. Gente, é o teto todo É, o roxo, Palácio Paris. pintado, desenhado. Palácio Parece um Paris. paraíso. É, Palácio Paris. Esse daí é top, gente. Parísio. Gente, Maravilhoso. eles têm uma festa em outubro que é considerada a festa da lua cheia. Mas é uma festa top, todo mundo de máscara. Tipo assim, Maravilhoso o lugar. é maravilhoso. Só vai gente top lá, entendeu? Tipo, não Verdade. é, não é o chinês da rua. De O vez em Baco, quando que a gente pode ir. Eu fui uma vez na vida, outra na morte. Foi só para ter experiência. Esqueci o nome do lugar ainda. Olha só para você ver, gente. Pobre é uma não, o desgrama. Palácio Paris. Gente, mas então assim, ó, pobre é uma desgraça. Não, calma, vamos devagar. Gente, eu ia esbaldar com a história da arte em Malta. Com certeza, para quem gosta de história, arte, aqui é o lugar. Aqui é o Medina, lugar. principalmente, né? Assim, ó, eu costumo dizer que vamos bater o clichê. Você entra, você vai ter história em tudo quanto é lugar. Isso é fato. Porque da época dos. A gente participou aqui na ilha da terceira era do gelo, pra vocês terem noção. Então, existem relatos que Malta era interligada à Itália. Isso é confirmado, gente. Então, a gente já teve Igual mamute. a Pangeia no início, que você E isso, desgrudou. terceira era do gelo. Yes! Uau. A gente participou da terceira era do gelo aqui em Malta. A gente tem uma caverna chamada Ardarlan, que é no sul da ilha, próximo a Bizerbúdia. Lá a gente tem todos os. A gente tem fósseis, por exemplo, que a gente pode ver como se fosse elefantes. Como é que é o nome? Mas Mastodonte. Mastodonte. não é uma. Como se fosse um mamute. Mamute. Sabe? Esses animais. Então aqui já teve urso, essas coisas assim. E a gente vê tudo lá, tem todas as ossadas. E aí a gente fala, como que É esses animais vieram interessante. pra cá? Isso eu tô falando antes da era do templo. Imagina, terceira era do gelo, gente. E aí, sim, daí foi quando desmembrou, né? Que tem a parte que desmembrou tudo, etc. Ali, nessa caverna, era onde os animais ficavam, foi onde foi encontrados a parte óssea dos animais. Depois de um tempo, essa caverna foi reutilizada, porque tudo aqui em Malta é reutilizado, gente. Entendeu? Sai esse povo da era do gelo entre o povo das cavernas.
o tempo, né, na era dos templos, das cavernas. Então, foi utilizado para isso também. Depois de um certo tempo, foi utilizado como shelter das guerras, né, da Segunda Guerra Mundial. Uhum. Enfim. E hoje é utilizado. A caverna, ela continua lá intacta, porque é patrimônio, né? Então, histórico. Tem as 3 camadas, né, que a gente pode. Para quem é historiador de verdade, né, arqueológico, enfim, consegue explicar muito melhor do que eu, com certeza. Mas são 3 camadas, o que diferencia o tempo de cada estágio que aconteceu. Então tem a primeira camada, que é da parte do tempo, aí a segunda camada, e assim vai indo. Então lá eles explicam exatamente como tudo aconteceu. Hoje, aquele lugar também foi parte da era dos romanos, da época dos romanos, aqui na ilha. E isso hoje é onde eles guardam onde eles guardam não, é depósito, acho que é depósito que a gente fala, né? Depósito de combustível do aeroporto. Interessante. Então, Tem muito lugar maravilhoso em Malta para quem ama a história mesmo. Muito lugar lindo. História. E é assim, você começa de uma pequena laminha, você vai para essa laminha, dessa laminha já cria uma história que já está interligada aos fenícios, que já vai lá, sabe, nos árabes, que volta para cá e que passa pelo romano. Então, assim, é muita coisa. Se você parar num lugar, aqui em Malta, vamos supor deixa eu dar um exemplo assim de algo assim que pode ser reutilizado 550 milhões de vezes. Rabat, por exemplo, Rabat Medina. Ali passaram-se todos os povos possíveis, do início ao final da ilha. Entende? Então, se você for lá, vai bater a parte clichê. É claro, foi uma capital Medina antes de Valeta. Então era a capital maltesa também. Tem a história dos knights lá, mas tem a história dos romanos, mas também tem história de árabe, tem história de turco. Lá tem tudo. Então, assim, se você for falar detalhadamente, tempo por tempo, tem que ser bem específico. Eu posso chegar e falar a parte pincelada, né? Tem a parte da entrada, que era assim, que era movimentada, que não sei o quê, que depois foi reutilizada. E, na verdade, não é isso. Cada pontinho dali tem uma história extra em cima de toda a história que é contada. Mais a lenda. Então, É profundo, legal, assim, né, Bruna? É mágico, né, na verdade. Mágico. Uma ilha maravilhosa. Eu confesso que de fantasma. Eu confesso que eu só comecei realmente a imaginar, eu tenho uma memória muito fotográfica, então vai contando essas coisas, eu vou imaginando. Além das locações, eu sou cinéfilo de plantão, de filmes e de séries como Game of Thrones, que a gente já conversou, mas antes para mim era assim, Ilha de Malta, para mim só estava na Bíblia mesmo. Tem o evento de Paulo, naufragou, caiu, foi picado por uma serpente e tal. Para mim, eu confesso que não é nada contra a Malta. Eu, quando conheci Bruna, que ela falou que mora na Ilha de Malta, eu falei, acho que foi com a Meg. Eu falei, Meg, eu lembro de Malta, mas é só da Bíblia. E tem toda essa magia, tem toda essas coisas onde culturas se misturam, né? Isso é bacana para o crescimento humano, normal, né? Crescimento de cada um. E eu tô adorando tudo isso e ouvir essas histórias, porque tem muito mais. É só dar o zoom no mapa que a gente vai perceber que Malta tá lá, né? Não der o zoom, não vai encontrar Malta, não. Porque eu nunca imaginei que eu ia poder... Que eu ia conhecer Malta. Nunca imaginei na minha vida nem que existia Malta. Eu também não. Nem que eu iria morar. E assim, voltarei feliz porque é um país que eu ainda... É uma ilha pequena. Conheci vários lugares, mas ainda tenho muito a conhecer. Tenho muita desvenda. Parece que você vai, como você falou, você vai num lugar, mas tem outro, você vai descobrindo. É tudo interligado. Tudo interligado. É bem bonito. E é muito legal, porque assim, ó, esse ano eu consegui realizar um desejo meu, que eu já tive há muito tempo e que guias não podem fazer, tá? Até eu tava conversando com... Ai, esqueci o nome dele. E é um amigo mesmo, amigo parceiro. Guilherme.
Era- Do Guilherme, eu Ah, perguntei do Guilherme, do Cooking em Portugal. Esqueci o nome. tá aí Quem alguma de minhas fugiu? funções, tá percebendo, né? Tava falando dele agora com ele, tava falando com ele, tá vindo pra Malta. Ele falou, Bruna, quero conhecer esse cemitério subterrâneo, mas não sei se vai abrir. Né? E eu falei pra ele, eu falei, claro que vai abrir, porque tem lugares aqui que os guias, eles não entram. Que o governo mesmo vai te dar, né, a oportunidade de você ter, ali o tour guiado, né? Então eu fui num desses cemitérios subterrâneo, que é chamado de Hipogeu, que é em Paola, e é fascinante. Por quê? Porque você vai entrando dentro desse cemitério. Só que assim, quando você vai dentro desse... Você vê que em cima são casas, gente. Casa, normal, casa comum. Imagina, você tá furando, que foi assim que eles descobriram, na verdade, esse hipogeu, assim, sabe? Você tá furando e de repente encontram aquilo ali. O que é aquilo ali? Pá, é um cemitério. Imagina. Isso é fantástico. Só acontece aqui na ilha. Massa. Só acontece aqui na ilha. É que nem você ir. Eu sou apaixonada por Birgo, por exemplo, né? Pra mim Ai, lindo. é a cidade mais charmosa que tem aqui da ilha. Eu amo Birgo. Eu E gosto. todo ano eles têm uma festa das velas, onde eles apagam a cidade Você inteira. acredita que eu não fui? Nossa, é linda essa festa. Não fui. Só vi pela internet, mas É achei romântica, é perdido. linda. E as ruas são bem estreitinhas, sabe? Todo mundo decora, os malteses adoram decorar, a cidade toda apagada, só as luzes de vela. É muito romântico, gente. É coisa de cinema. Eu adoro aquilo lá. E aí, você vai lá, quando você chega na cidade, você pensa assim, é só aquela capa ali, né? Não, gente. Debaixo daquilo ali ainda tem os shelters, que é, né, o abrigo subterrâneo debaixo das casas. Que se depender, ainda se interligam. Então, assim, é algo surreal. É muito legal. Interessante. A minha filha de 5 anos, quando ela tinha 5 anos, a minha de 12 anos, quando ela tinha 5 anos, eu fui num restaurante. Você não teve a oportunidade, você vai ter que vir para cá. Tem um restaurante em Mijar, que é o famoso lugar onde se come coelho aqui em Malta. A gente foi conhecer o shelter. O dono desse restaurante foi o último bebê, acho que o Max já sabe essa história, foi o último bebê a nascer dentro desse shelter. E a minha filha, ele enche de lágrima para contar. É muito legal, é muito emocionante. Ele enche de lágrima para contar quando ele entra. E a minha filha olhou para ele assim, e ele, né, com o olho cheio de lágrimas, ele olhou para minha filha e falou assim: ó, você que é sortuda, você pode estar aqui hoje contando essa história. Minha filha, de 5 anos ela tinha na época, ela olhou para ele e falou assim: não, não, tio. Sortuda é você de ter essa história para poder me contar. Gracinha. É muito legal. Deixa eu só dar uma comentada aqui. Aureli, estou adorando conhecer Malta. Obrigado, seja bem-vindo. Espero que eu, né, supere as expectativas. Quero trazer novidades para a semana que vem. Tenho umas coisas. Tem umas coisas assim que eu choquei quando fui cutucando, sabe? Vendo mais a fundo, algo assim extraordinário que faz parte da cultura local, que não é muito colocado na internet por conta de choque cultural. Mas eu gosto desse tipo de coisa, porque é o que me atrai. E semana que vem eu vou vir com novidade no meu Instagram contando essas histórias. Então vai ter que acompanhar, que eu não vou contar aqui. Vou deixar para contar nos meus vídeos na semana que vem, que eu quero postá-los. E quero que vocês E deem a feedback. próxima vez você vai me levar para conhecer vários outros lugares que eu ainda não conheci aí na Ilha de Malta. Tá vendo? Perdeu. Comigo você vai conhecer tudo e um pouco mais, porque eu te levo em cada Pois buraco é, que tem aqui. Ai, teremos oportunidades. mar Mediterrâneo, rico pelo acesso, vários povos. Conheça a história, imagine estar presente. É muito mais do que a gente pensa. Muito mais. Se você é uma pessoa sensitiva, tipo assim, tem o lado espiritual, né, da parte dos religiosos, que são católicos, cristãos, etc., que já tem algo diferente quando você chega na ilha, porque é uma ilha abençoada. Tem algo diferente dentro dessa ilha. Para quem é do lado espírita, mais sensível, que acredita também nesse tipo de coisa, é uma ilha mais carregada. Porque é um lugar de muito sofrimento. E você consegue sentir isso, né? Eu acredito em tudo que deixa marcas. Eu acho que tudo na nossa vida deixa marca. Então existem lugares que realmente são pesados. Birgo,
por exemplo, é uma cidade carregada. Muita gente morreu na guerra. É impossível você não sentir essa energia, sabe? Mas também é possível você sentir a energia de vitória. Entendeu? Então você vê isso é presente no dia a dia do maltês. Quando você vive na ilha, que você convive com os malteses, você vai ver que eles são fechados. E aí a gente fala, mas é porque eles não aceitam a gente como estrangeiro. Não, gente. Não é isso, é cultural. Todo mundo invadiu essa ilha, todo mundo tentou tomar essa ilha. Todo mundo se mistura com o povo maltês. Imagina a cabeça desse povo. Se eles não forem assim fechados, eles perdem. Eles perdem o que é deles de melhor, o que é deles de raiz. Eles têm que ser fechados. Então é questão de respeito. É respeitar a história e a cultura local que tanto te interessa, você aí onde você está, em vir conhecer. Por que não respeitar quando residir? Né? Acho que é mais ou menos por aí. E aí a gente tem aqui, ó, a Rafaela. Oi, Bru, chegamos em Malta, finalmente, deu tudo certo. Gostaríamos muito de te conhecer. De te encontrar para te conhecer pessoalmente. Claro, lógico, sem sombra de dúvida. Vamos marcar. Ela estava conversando comigo antes de vir para cá, né? E aí eu dou umas dicas, sempre ajudo a galera. Se eu puder ajudar, gente, eu ajudo. Atrapalhar, eu nunca atrapalho. Isso é certo. Então é Só isso. dica boa. Estamos aí 2h20 da manhã aqui em Malta. 1h30 já de live, como sempre, né, Max? Não, mas Viu? que cobra. Ó, vamos fazer assim, ó. Nossa próxima live tem que ser ao vivo, Brisa, com você aqui. Isso, gostei dessa Desafio. ideia. Agora tem que Desafio. torcer, né? Vacina, passagem, se tiver ok, receber aí, porque oportunidade não falta. Fora que eu já estou ansiosa para ir, né? Porque minhas coisinhas, tô doida para pegar minhas coisinhas. Já tem 1 ano que ela tá aí. Essa pior coisa que tem é se mudar e deixar coisa pra trás. E fora que você vai ter que pensar na logística bem braba aí para você levar 2 filhos agora, não só. Agora são 2. Eu que lute. Para vocês terem uma noção, vou contar uma coisa. Eu tô aqui em live e tô ouvindo. Eu tô no meu local de trabalho, meu cômodo, meu escritório de trabalho. Isso aqui é um chroma key, né, que eu uso para alguns eventos no Zoom. E tô ouvindo a minha gata miar e pular na maçaneta da porta, porque ela pula para abrir a maçaneta da porta para entrar. Você imagina essa gata no avião? Não tem jeito. Tu vai ter que dar aquele remedinho, sabe? Pra ela ficar meio sonolenta. Não tem lógico, fora Mas que olha, mas é uma dependência emocional, né, que tem da gente. E você falou num certo momento da Lili, né? Lili. Que ela tava lá e ela não tava comendo, então isso é dependência emocional. Aí como não acreditar que esses bichos têm, não são só bichos, né? Não, Mostra esse ela, aqui mostra é ela. um pedacinho de mim. Olha, essa é a Lili. Oi, Olha, gente. Essa é a qual minha raça? princesa Lili. É Spitz alemã. Ah, Tipo, da Pomerânia também. Conhecida por também. algum momento eu pensei que fosse maltês. Não, Gente, o cachorro maltês aqui não é o nosso maltês do Brasil, não. não é um maltês. Não é não? Eu vou postar. Amanhã eu vou postar Boa. no meu Instagram qual é o cachorro tradicional maltês. Por incrível que pareça, ele é um cachorro egípcio. Ah, eu quero ver. Não sabia. Isso eu quero ver. Então fica ligado aí, amanhã eu quero que vocês vão lá e tem que comentar, gente. Tem que comentar. Tem que comentar. Até este momento, para mim, tem um casal amigo meu que tinha esqueci o nome, Chuco é o nome do cachorro, Chuco, que era maltês, que é um estilo de poodle, porém com pelo liso, aberto. Não. Isso é um maltês brasileiro, para o Brasil, Não, né? isso é o maltês brasileiro. O Brasil. O maltês, ele é egípcio. Ó, é muita cultura. Interessante, né, gente? Mas essa aqui já passou uns perrengues, bem perrengue em Malta, tadinha. Nem sei se ela vai querer voltar para Malta, não. E é caríssimo, tá? Aí no Brasil, a raça desse cachorro maltês, ele é caríssimo. Porque ele é um cachorro muito bom para caça, um companheiro, guardador de casa, sabe? Então, tipo, ele é um cachorro que observa. Tem tudo a ver. Eu vou mostrar amanhã no meu Instagram. Quem vê esse post, tá aqui na minha live, por favor, compartilhe e me marca. Fala assim, esse é o cachorro verdadeiro maltês. Porque o cachorro maltês branco não existe. Que é Essa isso? é a minha pergunta, o cachorro maltês, a Thaís falando. Amanhã eu vou postar o cachorro maltês, gente.
E ele é lindo. Eu Ele tô não curiosa também pra saber. sabe o Pug? Não tem o Pug? Tem. Aham. Ele não é lindo, mas de tão feio ele se torna maravilhoso de lindo. Fofo. Né? Ele É acabou. verdade. É a mesma coisa o cachorro maltês. Quando me apresentaram o cachorro maltês, eu falei, gente, isso não existe, né? Mas é verdade, tem uma história sobre esse cachorro maltês. E é super legal, vou É bem compartilhar. interessante. Mas Ah é lá, segredo, é só amanhã. cão maltês no Google, só aparece Você não vai essa raça encontrar, ele tem novamente. um nome específico. Ah! Só aparece esse que eu tô Não vai falando. aparecer. Gente, Amanhã eu vou não, não é postar, possível. vou explicar qual é o. Não faz, Max. Não faz. Você é meu mentor. Olha o spoiler. Marita Cardoso. Oi, Bruna, muito prazer. Prazer é todo meu. Muito obrigada por estar participando da nossa live. Hoje é o nosso quarto episódio da Ilha Mágica Maltesa, com histórias de pessoas que passaram pela ilha, que passaram por experiências. Hoje a Brisa trouxe experiências para quem é pet lover, gente. Eu sou pet lover, o Max é pet lover. Ela sofreu com Total. a cachorrinha dela, teve que trazer. Eu já tive perguntas essa semana sobre pets, porque eu vou estudar intercâmbio, eu vou fazer um intercâmbio, vou estudar inglês e gostaria de levar meu pet. Gente, pode trazer? Pode. Mas É quem burocracia. a Brisa falou, burocracia, checa o tal do microchip para não dar essa confusão, porque estava tudo ok. Se não fosse isso, ela não tinha passado por tudo que ela passou, Verdade. né? Então, às vezes, Lembrando também que o exame de sorologia são 3 meses antes de ir, né, com a data para ir para Malta. Então, é todo um processo e realmente tem que ter 3 meses antes, porque senão eles não aceitam. Então, voltando, tem que se preparar, tem que se planejar, porque é a sorologia do animal, é as vacinas do animal, é o microchip. Não te esqueça que você também precisa das vacinas, Covid, febre amarela, documento, passaporte, toda a documentação ali em ordem. Dependendo do tamanho do cachorro, ainda vai no porão. No porão. Aí tem que ter as especificações das caixas. É uma dorzinha de cabeça aí. Só quem ama mesmo, Lembrando que as vacinas não é só para ir para Malta, não, tá? As vacinas Não. têm que estar em dia desde que você assumiu a responsabilidade de ser um pai ou mãe de pet, independente de viagem. As minhas gatas, todas elas vacinadas até a quíntupla, né? Porque gato tem essa sequência. Castradas, né, no momento certo. A primeira noite que castrei, eu castrei duas, porque duas são irmãs de mesma ninhada. E só a mais bagunceira que foi achada, né, no lixo aqui próximo, num bairro vizinho. E aí eu castrei as duas juntas. Bruno, eu não dormi naquele dia, morrendo de medo Medo de de perder. que... Porque você fica... É horrível. Quando chega... E chega com anestesia, as primeiras não chegaram acordadas, mas cambaleando. Aí eu tenho uma casinha aqui que tem o sisal e tal, que elas sobem, uma delas tentava subir ali. Fora que tentava tirar a sutura externa com o dente o tempo todo. Aí tive que arrumar roupa cirúrgica. Não colocou aquele negocinho? Não coloquei porque normalmente mais para cachorro pega melhor. Para gato alguns pegam, mas elas não davam sossego. Aí o que eu fiz? Fiquei acordado a primeira noite toda. Eu vi o dia clarear, porque uma delas ficou em posição de esfinge, né? Porque tem as posições de gato que significam algumas coisas. Para quem... Você vai ter um bichinho, gente, estuda. Verdade. Meu conselho, estuda, né? Vê o que significa, vê as reações, vê as Sabe qual é o meu ações, sonho, Max? tudo. Meu sonho. Eu sonho em ficar velha e ir para um sítio, porque eu quero ter bicho. Eu sou apaixonada por aqueles mini porquinhos. Sabe aqueles mini porquinhos? Eu amo eles, gente. Eu acho eles a coisa mais fofa do mundo. Mas eu e meu filho, minha filha não é muito fã, não. Vou abrir ali e volto já. Tá. Agora, eu e meu filho, a gente gosta daquele gato que é da Cinderela. Sabe aquele que tem pelo? Eu quero saber agora. Apaixonada por esse gato. Aquele todo sem pelo. Agora, Eu já tive também. Minha mãe, na realidade. Aqui, ó. Thaísa, cachorro maltês do Brasil é falso. Choquei. Só para descontrair, gente. Não quero mais um maltês. Olha aí. Aqui. Morri. Olha isso, tava pulando na porta. Olha o olho dela. Tava pulando na porta.
Pelo É? maravilhoso. Então, Max, estava falando aqui pra Brisa. O meu sonho é ter aquele cachorro pelado, sabe? Do filme da Ah, é Sirenita. o gato egípcio também, né? É gato Ele egípcio. é lindo. Só que ele tem uma oleosidade na pele, ele é mais difícil de cuidar. É, e também é por ser muito claro, tem que tomar muito cuidado. Literalmente, tem que tomar muito cuidado com a pele mesmo. Agora que eu tava falando, você vai arrumar um bichinho, estuda. Estuda um pouquinho, lê um pouquinho, procura especialista, procura conversar com veterinário, procura entrar em grupos de pessoas que já passaram por isso, têm responsabilidade para você saber, né? A minha gata, por exemplo, ficou em posição de esfinge quando foi castrada, ela ficou 24 horas sem ir no banheirinho, sem comer, sem beber água. Ela estava sentindo dor, certamente, né? Ela estava sentindo dor. E aí, nesse dia eu não dormi, a outra, que é a irmã dela, que não é essa ainda, tá? Porque são três, que é a irmã dela, ela estava tentando subir na casinha, aí ela subia, estabacava no chão, né? Porque estava sob efeito Anestesia? de anestesia. E essa foi pior, porque essa eu castrei na virada de ano novo, de 2019 para 2020. O veterinário falou, porque ela entrou no cio e ela não deixou ninguém dormir. E minha família estava aqui. Aí no dia 31, o veterinário pegou aqui e falou: só que eu vou te entregar ela com anestesia. Eu sei que você já me explicou como é o seu jeito, você ficou acordado das outras meninas, né? Chamo de meninas, tá? Hum. Ficou acordado e é um pouco assustador, mas pode ficar tranquilo que vai dar tudo certo. Não, pode fazer, pode fazer. Quando essa gata chegou dentro da caixa, que ela estava parada, imóvel, com anestesia total no efeito. Era 11 e pouca da manhã. O veterinário falou lá para as 3:30 da tarde que ela vai se mexer. E gato fica com o olho aberto, Deus me livre. né? Imagina. Fica com o olho aberto. Aí ele falou assim: tá vendo a barriguinha dela que tá mexendo? Ela tá respirando, pode ficar tranquilo. Ah, Bruna, eu tava preparando para a virada de ano novo, dia 31, mas eu ia lá de 5 em 5 minutos para ver se ela Quem tem tava que viva. cuidar mesmo. Eu mesmo estou passando por uma experiência que, assim, esse outro Lui, eu peguei, depois de um mês eu descobri que ele estava com a doença da leishmaniose. A minha Uhum. preocupação maior foi com a Lili também, de passar para ela e para mim. Assim, que eu até então não conhecia, só ouvia falar. Não tinha ninguém próximo que tinha um animal que tinha, nem que estudei nada sobre isso. Por isso a importância, igual você falou, estuda, né? Aí eu Uhum. comecei a estudar sobre mais. Hoje em dia é um cachorro muito saudável, estou gastando dinheiro, horrores com eles, com um remédio que é vitalício, que hoje em dia tem sim essa possibilidade de você dar um remédio melhor. E ele estava todo ferido, o narizinho dele. Hoje em dia é um cachorro assim que você fala, não, não é possível, não tem nada não. Porque já comeu a casa inteira, de tão sapequinha. A Lili também tá com doença de dermatite, mas aí a gente vai cuidando e é isso. Filhos, né? São vidas, são filhos, são minha Então, vidinha. Se eu levantar 50 vezes eles vão atrás de mim. Então eu não largo por nada. é Se precisar exatamente ir para assim. Malta de novo, eles vão para Malta. A Thaís falando aqui, ó, que amor, Max. Meu gato Bill deram veneno. Nossa, eu... Eu não posso nem encontrar um ser humano que vira Esse para mim e ano fala isso, que eu fiz isso. tinha ele desde 7 de setembro de 2010, persa com vira-lata. E quando ele foi castrado, se arrastava e fazia xixi. Fiquei doida. Gente, aqui em Malta é muito comum vocês encontrarem bastante gato. Cachorro não, mas gato de Verdade. rua. Todo lugar. E tem umas senhoras que elas vêm assim nas esquinas, que você pode fazer, tá? Tipo, meus filhos, às vezes, na escola, eles pedem para arrecadação de comida de gato. Porque eles dão, que tipo, nas igrejas, assim, aqui nessas igrejas católicas, ou próximo da escola, eles dão com uma cambuquinha. Daí eles botam uma Ração e água. raçãozinha e a água. E aí vem todos aqueles gatos. Eu tenho um rios que eu gravei em Floriana, aqui, que aparece um monte de gato. E me perguntaram, esses gatos fazem parte da igreja? Eu falei, não, é os gatos de rua. Mas todo mundo vai lá só para alimentar eles. E tem uns que são super dóceis, preto, colorido, caramelo, um mais lindo que o outro. Verdade, um mais lindo que o outro. A Aurelia, a minha mãe, que inclusive ela ia para Malta e agora vai ter que ir para Malta comigo novamente buscar a mala. Que falou que gato lindo. Seja bem-vinda, Ah, viu, dona mãe? Pode vir.
Malta. A gente vai passear. Nós vamos ter que ir para Malta, dessa vez vai dar certo. Vai passear aqui. Vai dar certo, sim, com certeza. Eu tenho certeza que tudo vai passar. Ainda não é um bom Deus momento. quiser. Mais uma vez, eu não vou me pronunciar para falar sobre as novas medidas de abertura, fechamento, etc. e tal, do que vai acontecer. Gente, é muito trabalho passar para vocês tudo que o primeiro-ministro, né, o ministro da Saúde falou, o vice-ministro aqui, vice-primeiro-ministro, e de repente, de um dia para o outro, ele me mudar toda a A história. outra. Então, Essa aqui ficou 24 horas sem se levantar e mudar de posição. Gente do céu. Ai, Guerreira, Essa é a aluna. guerreirinha. tomar Linda força também a agora, aluna. Specs. É. Esse aqui é Mas o é meu isso, Luiz. gente, vai dar 2 horas de live. Agradeço, Peraí Brisa, que, muito ué, obrigada. eu mostro Tem as que duas, eu tenho que apresentar mostrar a todos, e terceira. esse? Essa aqui é a Não, essa é Safira. meu tom, então. Vou Essa aqui é a É. Safira. Ela já tá balançando o rabo em posição de prazer e satisfação. E gato, né? Gato, ele é totalmente, sei lá, né? Snob, né? Tipo, É. mesmo. É o rei. Gato é muito territorialista, né? Então, não é um animal que você vai falar, vem, 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 igual cachorro, vem tudo, né, serelepe. Não, gato vai em você quando ele quer carinho, Na não hora. quando você quer fazer Para, carinho Luiz. nele. Para, Luiz. É. Mas então tá, vamos lá. Max, muito obrigada pela live de hoje. Muito obrigado pela mentoria gratuita aqui pra galera que tá rolando ainda até o final do Covid. Gente, não esquece, final de semana vai ter Portugal, Fátima. Até hoje, mais tarde, vocês podem estar comprando. O Max já deixou os links aí. Tem a Academia do Excel para todo mundo que está se preparando, querendo migrar para a Europa. Não esquece, a Academia do Excel é algo que você vai usar muito para montar o seu currículo e para você ir atrás do seu trabalho. Gente, mas é o Excel. Eu nasci mexendo no computador. Pois é. Aqui você precisa desse tipo de curso. Então, já começa a se preparar aí. Do Brasil, o Max dá uma aula maravilhosa, essencial e cheia de detalhes. Não E te... cheia de detalhes que estou cheio de contadores que já trabalham com Excel há anos, que na primeira aula já disse, disso eu não sabia. Então, É aprofundado. Malta Então, é essencial, principalmente aqui é ótimo para contadores, por exemplo. Então, uma vaga, quem é contador no Brasil pode trabalhar como contador aqui em Malta sem problema nenhum. É um lugar que dá para começar assim, dá para fazer o start na carreira. Brisa, agradeço de coração por tu compartilhar a tua experiência maltesa, né, da Ilha de Malta aqui comigo, por estar, né, nessa live comigo hoje. Muito obrigada. Eu vou responder só uma pergunta que a Mari Cardoso perguntou, Bruna, onde você nasceu? Gente, eu sou joinvilense, Santa Catarina, sulista, mas já rodei muito. Já rodei demais, né? E agora escolhi Malta para chamar de lá. Já há 10 anos. Não me arrependo, gente. Tenho muita saudade do Brasil. Fazem 5 anos que eu não vou ao Brasil. Então, eu estou seca de saudade. Contando os dedos para poder ir visitar a minha família agora, final do ano, com os meus filhos. Dar essa oportunidade de minha mãe conhecer a minha pequena, porque minha mãe não conhece a minha filha mais nova, né? De poder pegar ela no colo. E mostrar um pouco da cultura local, porque nem o meu filho mais novo, nem a minha bebê tiveram esse contato. A única que teve contato foi a minha mais velha, que nasceu também em Joinville, Santa Catarina. Então, gente, é isso. Muito obrigada. Agradeço também aí pela oportunidade, pelo convite. Espero participar de outras lives com vocês e ter muito mais experiência aí para contar para todos. É isso. Eu que agradeço. E o que precisar, estamos aí. E vamos pensar aí em outras lives para fazer, com certeza. Estou disposta também a fazer live. Vamos compartilhar. Acho que um ajuda o outro, né? É o que tem que ser feito. Né, Max? A gente vai lá, é isso aí. empurra aqui, a gente Ajuda aqui, e assim, collab lá, e assim, juntos a gente cresce. a gente não constrói realmente... nada sozinho. É verdade. A gente tem duas mãos, porque uma tem que ajudar a outra. Então, esse é o nosso intuito. É isso aí. Tá? Verdade. Beijão, gente. Muito obrigada por todos vocês que assistiram. E não esquece de ir lá no YouTube, que a live vai pro YouTube durante a semana, vai ficar gravada no meu IGTV também. Beijo. Boa noite. Beijo. Bom dia. Tchau. Tchau. Tchau.